24 de outubro de 2014. Amanhã tem derby no Pacaembu. Personagens de conquistas históricas de Palmeiras e Corinthians relembram momentos vividos no estádio. Dorival Júnior confirma a volta de Valdívia e não vê vantagem em Guerreiro ser desfalque para o rival. O Corinthians para o clássico de amanhã só será definido momentos antes da partida. Depois da briga entre palmeirenses e santistas que resultou na morte de um torcedor, o esquema de segurança será reforçado para o derby deste sábado. Olá, boa noite! Chegou a sexta-feira. Fique com a gente aqui no Gazeta Esportiva porque o programa de hoje está sensacional. O Pacaembu vai tremer neste sábado. O Palmeiras recebe o Corinthians naquele que pode ser um dos últimos derbys do Paulo Machado de Carvalho, já que em pouco tempo o Verdão voltará para casa e o Timão já está em novo endereço com a Arena em Itaquera. O Pacaembu foi palco de algumas das maiores conquistas dos dois clubes e deixará boas recordações tanto na memória de palmeirenses quanto na de corintianos. E nós preparamos uma reportagem especial lembrando duas dessas conquistas. Acompanhem. O ano 1942. O Palestra Itália mudava de nome, nascia Palmeiras e tornava-se campeão paulista com a vitória de 3-1 sobre o São Paulo. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Fevereiro de 1955. Decisão do título paulista do ano anterior, que valia um troféu histórico, o do quarto centenário. Graças a um empate em 1-1, o Corinthians levava a taça na decisão com o Palmeiras. Tens em São Jorge o teu padroeiro. És do Brasil o time mais brasileiro. Dois títulos marcantes, um fato em comum. O palco das conquistas, o estádio do Pacaembu. Nesse gramado também, muitos derbys emocionantes. Separamos duas decisões no Pacaembu entre Palmeiras e Corinthians, contadas por personagens que se tornaram ídolos. 1994, decisão do título do Campeonato Brasileiro. Era jogo de guerra, né? Sabia, era nós ou eles, né? E quando a gente sempre montou equipe boa, é difícil jogar contra eles, né? Sua torcida incentiva até o final, seus jogadores, eles dão a vida em campo. Começando o jogo bem, né? Desde o começo do jogo, a gente conseguiu os resultados maravilhosos. Vai fazer! Ô, Tonhão, naquelas duas partidas, teve um atleta que fez a diferença a favor do Palmeiras? Foi Edmundo, né? Edmundo, o próprio Rivaldo, né? Mas que toda a equipe foi excelente, toda a equipe correu, todo mundo vibrou. Eu acho que não só eu é herói, como todos os jogadores que são heróis, todos os jogadores que ficaram fora, o que jogaram, todos. Eu acho que o grupo do Palmeiras e a torcida que compareceu e incentivou o tempo todo. Qual foi o papel do Vanderlei Luxemburgo nesses dois jogos? O Vanderlei é um cara campeão, né? Ele arma um time bem taticamente, ele dá obrigação para todo mundo em campo. Ele estuda bastante o adversário, facilita pra gente o trabalho para a gente enxergar como é que joga o adversário, jogadas que podem acontecer, entendeu? Tinha brigas em campo, né? Tinha que tocar a bola pro Edmundo queria dar um drible a mais, o Edilson queria dar outro. O próprio Rivaldo tinha sua característica depois, quando vem o Rivaldo, ele queria receber a bola, não recebia. Quando o Palmeiras foi pro vestiário perdendo o primeiro tempo na decisão no segundo jogo, qual foi a conversa no vestiário? Então, a conversa foi mais em cima do que a gente tinha que ter aquilo algo mais, né? A gente tinha que mostrar que agora a gente tinha que achar aquele 110%. Faltava 10% para a gente poder chegar no nosso objetivo, né? Agora, tiveram muitas expulsões, né? O Luizinho do Corinthians, o Branco, o Zinho pela parte do Palmeiras. O que você lembra daquele clima de nervosismo e dessas expulsões? A do Branco foi uma reclamação, né? Deu uma entradinha, mas reclamação. Eu acho que isso aí faz parte do jogo. No Palmeiras de Corinthians sempre foi vivido discussões, né? Vermelho. Vermelho pro Zinho também. Nós ficamos 20 anos sem brasileiro, entendeu?
Então, já tinha o Paulista 16, tinha 20 com o brasileiro. Então, isso aí já era tudo pra gente. A gente tinha que marcar essa história no Palmeiras, né? Os jogadores curtindo uma de torcedor. Por quem sou eu hoje, perante o Palmeiras, um ídolo, hoje nós estamos lembrados, graças ao que nós fizemos na década de 90. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. 2011, rodada final do Campeonato Brasileiro. Foi um domingo muito especial, muito importante no Pacaembu, onde o Corinthians também fez excelentes jogos, viveu momentos assim muito especiais. Me lembro de todas as dificuldades, de um jogo muito duro, muito truncado, de pouquíssima qualidade, para ser bem sincero. Na madrugada daquele dia, né, aconteceu ainda o fato da morte do Sócrates, né? Eu me lembro do Andrés, né, no vestiário, bastante chateado, né, e pedindo para que a gente, né, fizesse um gesto e lembrasse, né, dele, do quanto ele foi importante. Uma despedida a Sócrates. A gente sabia que aquele domingo começou muito triste, mas que poderia terminar de uma maneira diferente. E acho que todo mundo fez um pouquinho de si, correu um pouco mais para dedicar mais ainda essa vitória a um corintiano tão importante como ele. Eu me lembro de um lance do William, que o Corinthians pediu pênalti, se não me engano foi até um passe seu no final do primeiro tempo. Num jogo como aquele, qualquer lance assim duvidoso gera uma tensão, uma cobrança excessiva em cima do árbitro, não sei exatamente se foi ou não. O árbitro é rodeado pelos jogadores do Corinthians que queriam o pênalti. Realmente não é fácil. Você está ali disputando um título, né? E um título tão importante para tantas pessoas, para um clube que tem uma história tão grande contra um rival, que acho que a única coisa que o Palmeiras estava buscando naquele momento era tirar realmente o título do Corinthians. Teve um lance que foi muito comentado também, aquele chute no vácuo do Jorge Henrique, né? Em algum momento do jogo, onde as coisas já estavam mais tranquilas, ele lembrou que talvez naquele mesmo ano, não me lembro, o Valdívia tenha feito algo parecido. Mais um ato da rivalidade que é Corinthians e Palmeiras, mais um gesto a ser lembrado. Timão, campeão! É o ápice de todo atleta profissional, de qualquer treinador, torcedor, ver o seu título ali, naquele momento, de dizer que conquistou, poder bater no peito e dizer que é campeão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Foram grandes finais, cheias de histórias e emoção, mas talvez as últimas disputadas por aqui, no Paulo Machado de Carvalho. E no próximo sábado acontece mais um derby paulista nesse estádio. Quem sabe a última história que será contada no Pacaembu. Se pode até se repensar, né, em fazer alguns clássicos aqui. Não que seja o último e único, que nunca mais, você nunca pode falar que nunca mais vai ter. Falar do Corinthians e não falar do Pacaembu é deixar uma parte muito vitoriosa para trás e tenho certeza que torcedor e jogador corintiano nenhum vai fazer isso. Tem que relembrar isso aqui, tem que deixar isso aqui vivo. Sinceramente, muito obrigado por tudo. Saudosa malocas querida, tim-tim-tom de nós passemos dias felizes de nossa vida. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, Corinthians e Palmeiras, o clássico de maior rivalidade no estado, uma das maiores rivalidades do país e do mundo. Perdeu um pouquinho, é verdade, por conta do crescimento do São Paulo nos últimos anos. Aí ficou essa rivalidade muito grande entre corintianos e são paulinos ao nível de diretoria, até mesmo de Palmeiras e São Paulo ao nível de diretoria também. E aí essa rivalidade Corinthians e Palmeiras ficou um pouco em segundo plano em alguns momentos, mas ela nunca deixou de existir. E continua sendo muito importante, ainda mais agora que você tem um Corinthians desfalcado do seu principal jogador, o Paulo Guerreiro, e tem o Palmeiras com a volta do seu principal jogador, que é o Valdívia, a gente vai falar sobre isso. E nesse clássico de tanta história, quem diria? O principal jogador corintiano é um peruano e o principal jogador palmeirense é um chileno, Alberto Lina Júnior. É verdade. Boa noite. Boa noite. Essa rivalidade, eu sou de um tempo em que ela era extrema, né? Se dá desde o nascimento
do Palmeiras. O Palmeiras, para quem não sabe, ele na verdade saiu do ventre do Corinthians, né? Aliás, o inverso. Não, é isso mesmo, o Palmeiras saiu do ventre do Corinthians. Porque a italianada lá, meus ancestrais, eles todos queriam, achando que o Corinthians estava tendo muito espanhol ali, tá, aquele pessoal do Tatuapé, da Zona Leste ali, o pessoal do Ferro Velho, que vendia ferro velho, negociava ferro velho e tal, os espanhóis em geral, e que o time do Corinthians estava ganhando muitos adeptos dessa colônia espanhola e os italianos resolveram fundar o Palestra Itália, que depois virou Palmeiras. E essa rivalidade foi extrema. Eu estava assistindo aqui agora há pouco, né, esse passeio pelo passado, me lembrando daquele jogo de 54, né, a decisão de 54, que foi no começo... Quarto centenário? No quarto centenário, que foi em janeiro, fevereiro de 55, e a coisa era tão séria que o presidente do Palmeiras, Pascoal Walter Byron Juliano, foi o grande presidente do Palmeiras, ele era bem chegado a um pai de santo, essa coisa, né? Então ele pediu lá, conversou com o pai de santo recomendou que ele tinha que ir de terno branco, com o pé enfaixado, né? Engessado, e o Palmeiras tinha que jogar de azul. Resultado, Corinthians campeão. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é, qual será o resultado desse derby? Desse derby do sábado, né? Vence o Palmeiras, dá empate ou o Corinthians ganha no Pacaembu? Celso Cardoso. Mudou de ideia, não? Tô pendendo pro Palmeiras. Ontem era Palmeiras, né? Tá. Continua, então. 1-1. Empate. 1-1, gol de Henrique e gol de Luciano. Sem ser empate, tem algum outro palpite? Mas o empate faz parte. Por que você não pode escolher um empate? Por que as pessoas acham que se você acha que vai dar empate, você está em cima do muro? Eu não estou em cima do muro. Eu estou dando uma opinião. Uma opinião? Eu não. Ela acha que quem dá empate... Celso falou. Eu acho que não. Existe o empate, não existe? Você falou Palmeiras. Tudo bem, criatura. Mas existe o empate. Por que você não pode falar que dá empate? Eu não falei nada. Você acabou de falar que não pode dar empate. 1-1, gol de Henrique e Luciano. Boa. Ratifica. 1-1. 1-1, é empate. Liberdade, democracia é muito importante. Tô vendo, você queria vetar o empate? Eu? Gente, olha isso. As pessoas têm memória. Em véspera de clássico, a preocupação com a violência entre torcidas organizadas, infelizmente, já se tornou muito comum no futebol brasileiro. Para provar que adversário não é inimigo, você vai conhecer agora um palmeirense e um corintiano que se juntaram pela paz no derby mais tradicional de São Paulo. Veja na reportagem de Caroline Zilberman. Violência que já virou rotina no futebol brasileiro. Gente que vai ao estádio como se estivesse indo pra guerra. Gente que mata e suja de sangue a camisa de um time que já parou uma guerra. Gente que não aguenta mais e quer dar um basta nessa violência toda. Sim, essas pessoas existem e estão mais próximas do que você imagina. Bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Às vésperas de mais um clássico entre Corinthians e Palmeiras, as duas lojas oficiais dos dois clubes que ficam na mesma rua aqui no bairro resolveram dar um exemplo de tolerância e colocaram uma faixa pedindo paz definitiva nos estádios brasileiros. A gente tinha visto essa faixa já no Campeonato Paulista, achamos uma ideia bastante interessante. Aí nós inauguramos a loja em maio, né? A gente sabia que tinha a loja do Corinthians aqui na rua. E aí a gente fez um relacionamento bom com o André e sugerimos fazer essa ação de paz junto com o André. Ele topou na hora, foi muito interessante, a gente tem um relacionamento super bom, né? A gente está no mesmo negócio, a gente troca clientes. Enfim, foi assim que surgiu a ideia. Tem repercutido bastante nas redes sociais, Facebook, Instagram, alguns sites de torcida. E tem sido uma repercussão bem positiva, mais positiva do que negativa. Acho que negativa é um pessoal que é muito fanático, que não tem muita ideia do que é isso aí, dessa paz que a gente está pedindo para todos, né? Teve até um cliente nosso que falou, não, tira o símbolo dos caras aí. Não, mas faz sentido, né? A gente tomou muito cuidado com isso, a gente
colocou de maneira simétrica os símbolos. Aqui nós mantivemos nossas características, as letras verdes, o símbolo do Palmeiras vem primeiro, a loja do André, o símbolo do Corinthians vem primeiro e as letras em preto. Enfim, a gente tomou todo esse cuidado para respeitar muito os dois times e as duas torcidas. Em fevereiro deste ano, as diretorias do Corinthians e do Palmeiras se reuniram antes do clássico no Campeonato Paulista na tentativa de promover a paz entre as torcidas. Mas dessa vez o mérito da ação é todo do Paulo e do André. Os clubes não entraram em contato conosco, nós até estranhamos, porque nós usamos a mesma ideia dos clubes, a gente esperava até que eles entrassem em contato conosco, mas não aconteceu isso. Nas ruas tem torcedor que aprova a iniciativa. Isso aí é adversário, não é inimigo mesmo, porque até eu tenho vários amigos palmeirenses, a gente não leva na rivalidade, é só na gozação mesmo. Mas também tem aqueles que já perderam as esperanças. Não tem paz, não tem. Aí não tem, não existe. Isso aí não existe, isso aí não tem paz não. Eles falam que tem paz, mas no fim combinam lá pela internet. Você viu como combinaram domingo o Palmeiras lá para pegar os caras do Santos na estrada? Você viu o que deu? Então é isso aí. A solução é acabar com a torcida organizada. Calma, seu João. Enquanto houver um ponto de luz como a Rua Itapura no Tatuapé, a gente ainda pode sonhar com um futebol sem violência. É claro que essa iniciativa é um pontapé inicial, mas infelizmente hoje em dia a gente sabe que para você ir a um estádio com a camisa do seu time, com a sua família, pegar um metrô e encontrar uma torcida organizada, eu acho que ainda é perigoso. Eu não vejo sentido as pessoas se enfrentarem por usarem camisas diferentes. Eu nem conheço outra pessoa, como é que eu vou agredir outra pessoa que eu não conheço, que pode ser meu amigo como o André é? Então, eu acho que assim, vai algum tempo para essa conscientização, as leis têm que ser mais duras, né? Mas a gente entende que isso aqui é só o começo. Parabéns pelos meninos por essa iniciativa. Zona Leste, hein? Bacana, pessoal da Rua Itapura. Parabéns. E Tatuapé, lá no Tatuapé, lojas de Palmeiras e Corinthians do Tatuapé, a segurança é um ponto de preocupação da Polícia Militar. Hoje a Federação Paulista, o comando do Batalhão de Choque e representantes das organizadas dos dois clubes se reuniram na capital. Fernando Gavini acompanhou. Pedaços de pau, pedras, rojões, facas. Foi o que sobrou do confronto entre torcedores de Palmeiras e Santos, que deixou um morto na rodovia Anchieta no último domingo. Neste sábado, mais um jogo de risco acontece na capital. O Verdão recebe o Corinthians no mesmo estádio. E os fatos da última rodada deixam as autoridades em estado de alerta. Na manhã de hoje, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes participaram de uma reunião no 2º Batalhão de Choque. Nós estamos preocupados no sentido de evitar que aconteça um problema como aconteceu semana passada. Repito, as torcidas elas têm que ter essa responsabilidade de, quando do deslocamento, solicitar a escolta da Polícia Militar. Foi o que não aconteceu no último domingo. A torcida do Santos não pediu escolta e acabou atacada. Então é uma surpresa para nós a forma que a torcida anda fazendo essas emboscadas. Você vê que hoje o nosso grande problema, como bem foi observado aqui na reunião, não é mais o entorno nem o estádio, é o trajeto. As torcidas organizadas do Corinthians serão escoltadas pela Polícia Militar até o estádio do Pacaembu. O caminho que será feito, no entanto, não será divulgado, exatamente para evitar episódios como o que aconteceu semana passada. Não existe um só trajeto para o estádio. Nós podemos, através desse acompanhamento, nós podemos fazer uma série de caminhos, uma série de itinerários. E a gente prefere não divulgar por essa questão de segurança mesmo. Além da escolta das torcidas organizadas, a Polícia Militar vai reforçar a segurança em pontos de possível conflito por toda a cidade, principalmente em estações do metrô e da CPTM. Todas as medidas são uma maneira de evitar que novos confrontos aconteçam, mas é apenas uma forma de remediar e não de solucionar o problema.
Então, dentro do estádio está controlado há alguns anos, mas fora nós temos percebido que a punição não tem sido tão efetiva e os torcedores, os maus torcedores, que eu digo que não são nem torcedores, são criminosos, estão se sentindo à vontade para cometer esses delitos. A impunidade é o grande problema. Na maioria das vezes, o torcedor preso em dia de jogo é solto pouco tempo depois. Para mudar isso, durante a semana, Polícia Militar, Ministério Público e Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo tiveram uma série de reuniões para começar a tratar de maneira mais severa os casos de violência no futebol. Então são criminosos que devem responder pelo crime de homicídio, formação de quadrilha, serem investigados, serem monitorados, proibidos de entrar no estádio. Fala, Celso, Não, quer falar rapidinho? Tudo bem, existe um esforço, mas cada vez mais a gente percebe que essas reuniões elas são loucas, não resolvem nada. Quer dizer, o mais simples, veja só, conversava aqui com o Alberto Helena Júnior nos bastidores, cadê a inteligência da polícia? Esses encontros são marcados na internet. Será que não tem ninguém, absolutamente ninguém, para rastrear? E porque são mais de uma dezena de mortes só este ano, são 13 mortes, se não me falha a memória. Quer dizer, não é um elemento surpresa. Então, se houver o mínimo de vontade, você pode investigar, infiltrar alguém nessas torcidas organizadas e resolver o problema. Todo final de clássico a gente vem aqui e noticia ou a briga, ou a morte de alguém, ou alguém severamente. E aí você não vê uma nota da Secretaria de Segurança Pública, você não vê um comportamento um pouco mais assertivo para resolver esse problema. Tem muito blá 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 e pouca ação. Estão marcando briga e isso coloca em risco, aliás, o cidadão comum, que muitas vezes nem está ligado ao futebol, invadiram a rodovia Anchieta. Quantas pessoas estavam passando lá e estavam em risco? Isso compromete aquele que paga o imposto, e não é pouco imposto. Quer dizer, aliás, no Brasil tudo se paga duas vezes, se paga para o governo e depois você tem que pagar a segurança particular, pagar um monte de coisa. Então, investiga e põe na cadeia esses vândalos, é isso que tem que ser feito, tira, faça com que cumpra a pena. Aquela briga de Vasco e Atlético Paranaense, a maioria está solta. E era rapaz com barra, com prego na ponta, quer dizer, era clara tentativa de homicídio. E aí, quase nada aconteceu. E o pior é que isso não é de agora, isso já vai para quase 30 anos, essa escalada de violência no futebol, nos estádios, no entorno dos estádios, nos caminhos em direção ao estádio, enfim. Onde tiver um bando de vândalos, de idiotas, de retardados mentais que ficam fazendo isso como, acho que até por impulso apenas, sem capacidade de pensar, né? Gente que não pensa. E é 30 anos e não fazem nada, não mudam a lei, que é o principal. Surf, Gabriel Medina, atual número 1 do mundo, chegou hoje de Portugal e atendeu a imprensa num hotel de Guarulhos. O surfista falou sobre a expectativa de conquistar o primeiro título mundial do Brasil. Veja na reportagem. O bom filho a casa torna. Após 2 meses competindo mundo afora, Gabriel Medina está de volta ao Brasil. O menino de apenas 20 anos, olhar inocente, cruz no peito, personifica a esperança brasileira de um título mundial inédito no surf. A gente tem uma esperança, eu tenho uma esperança, eu quero muito representar o Brasil, eu quero trazer esse título mundial. E a gente nunca esteve tão perto também desse título. Então é uma oportunidade que eu não quero deixar escapar. As chances são reais. Durante o circuito, Medina venceu 3 etapas e é o líder do ranking. O brasileiro voou alto e desbancou Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo. Não foi em Portugal que Gabriel Medina conquistou o título antecipado de campeão do mundo. A última chance será agora em dezembro no Havaí. Mas para isso, Gabriel vai precisar saber usar muito bem as cartas que tem na mão. E se a gente fizer uma relação com o pôquer, que você gosta de jogar, a gente pode dizer que você tem um par de as nas mãos. Agora a gente sabe que às vezes um par com uma mão de 4 e 2 pode te derrubar, como aconteceu quando você jogou com o Neymar. O que fazer para que isso não aconteça na Havaí? Pois
esse ano todo já aconteceram muitas coisas. Já ganhei, já perdi. O Kelly bem constante, o Mick já ganhou, já perdeu. Eu continuo liderando. Então, não sei, eu estou levando agora como se for a vontade de Deus. A gente está na última etapa. Dessa eu tenho certeza que não vai passar. É daqui que a gente vai saber, mas com R$2 na mão não significa que você ganhou. Mas significa que dá pra botar forte. A bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at Ventura County line, Santa Cruz and Bela paisagem. Já está aberta a votação para escolher os vencedores da 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Já votou, Celso? Ainda não. Já votou, Alberto Helena Júnior? Não, mas eu já tenho o meu time inteiro na cabeça. Ah, então tá bom. Para você deixar o seu voto, é só acessar o site www.trofeumesarredonda.com.br e seguir as instruções. Mais uma vez, a Baltec e a Luxcolor, essas grandes empresas, estão conosco na grande festa do Troféu Mesa Redonda. Hora de conferir os confrontos da 32ª rodada da Série B. Vamos lá. Muito bem. Cadê? Hoje, às 7h30, a Portuguesa recebe o Icasa no Canindé. No mesmo horário, o Avaí enfrenta o Joinville na Ressacada. E o América Mineiro joga contra o América de Natal no Independência. Às 9h50, o Ceará duela contra o Santa Cruz no Castelão. E o ABC mede forças com o Paraná no Frasqueirão. Rimou. Amanhã, às 4h20, tem Bragantino e Boa Esporte no Nabi Abichedid e Vasco e Ponte Preta em São Januário. Às 5h20, o Náutico recebe o Atlético Goianiense na Arena Pernambuco. E às 9h da noite tem Luverdense e Oeste no Passo das Emas e Vila Nova e Sampaio Corrêa no Serra Dourada. Muito bom. A Ponte Preta defende a liderança contra o Vasco fora de casa. A Macaca terá um desfalque importante no banco de reservas. Mas se depender de Jonathan Cafu, Guto Ferreira não precisará sofrer a distância. O Cafu pega a bola pela direita e passa para o marcador. E vem o zagueiro e livra o zagueiro. O goleiro vem, livra o goleiro e entra com a bola e tudo. Gol! Tamo junto. Se depender do Jonathan Cafu, vai ter golaço no jogo deste sábado entre Ponte Preta e Vasco, às 4h20 da tarde em São Januário. Duelo importante, já que as duas equipes brigam por uma vaga na Série A do ano que vem. A Ponte está na liderança da segundona com 60 pontos, enquanto o Vasco é terceiro com 54. Nós vai tentar impor nosso jogo com os 3 atacantes, porque essa é a forma de nós jogar. E nós vai para lá com o Vitor, que nós vai vir com os 3 pontos de lá do São Januário. É um concorrente direto nosso na briga pelo acesso. Então a gente tem que estar atento, que eles vêm de 2 derrotas, se não me engano, vão querer, dentro de casa, dentro de seus domínios, recuperar dessas 2 derrotas. Então cabe a gente fazer um jogo inteligente. Dentro de campo, a Ponte Preta deve ter força total, inclusive com o seu trio de ataque formado por Alexandro, Rafael Costa e Cafu. Porém, no banco de reservas, alguém vai fazer muita falta. O técnico Guto Ferreira, após a vitória por 3-1 sobre o Avaí no meio de semana, além, é claro, de ter sido expulso, sofreu com um problema de saúde. Uma arritmia cardíaca que o tirou da partida no próximo sábado contra o Vasco da Gama. Mas calma, torcedor. O Guto já passa bem e teve alta do hospital. Porém, quem comandará a equipe será o auxiliar, Alexandre Faganello, que nas 3 oportunidades que assumiu o comando da Ponte, venceu 2 e empatou apenas uma partida. Na verdade, espero que ele continue assim, né? Espero que ele continue invicto. Só que o Guto vai pegar no pé dele, né, rapaz? Ele tem que... Mas ele se entende, né? Espero que ele continue invicto aí, trazendo essa sorte pro nosso grupo. O duelo alvinegro entre a Ponte e os lusitanos do Vasco da Gama vai acontecer pela 4ª vez neste ano. Até agora, foram 2 vitórias dos cariocas e um empate. Contudo, apesar do retrospecto negativo, no último encontro entre as equipes, Cafu marcou este golaço aí. Foi o gol mais bonito da minha carreira, sem dúvida nenhuma. A torcida ponte-pretana espera que neste final de semana a dose se repita, mas que desta vez a Ponte Preta saia vitoriosa. Gol!
Tamo junto. A Ponte Preta, com sua história centenária, ela merece um título. Merece. Né? Mesmo da Série B, tem que comemorar, tal. Acho digno. Falando em dignidade, o Mojimirim, depois de muito tempo, olha, está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Havia vencido o Salgueiro no primeiro jogo por 1-0, hoje empatou 0-0, se garantiu nas semifinais e, de quebra, garantiu também um acesso à segundona. Portanto, parabéns ao Mogi e ao Rivaldo, que faz um belo trabalho lá. Parabéns, e chegou a hora de falar da Série A. Entra a arte aqui, Barbosa. Olha só, amanhã às 4h20, 3 jogos abrem a 32ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Fluminense recebe o Atlético Paranaense no Maracanã, Palmeiras e Corinthians disputam o maior clássico da cidade no Pacaembu. Já o Figueirense recebe o líder Cruzeiro no Orlando Scarpelli. Às 6h30 tem Coritiba e Grêmio no Couto Pereira. No mesmo horário, o Atlético Mineiro joga contra o Sport no Independência. O Vitória recebe o Criciúma no Barradão e a Chapecoense enfrenta o Santos na Arena Condá. Às 9h, tem clássico entre Botafogo e Flamengo na Arena da Amazônia, olha só onde, além de Internacional e Bahia no Beira-Rio. O São Paulo só joga na segunda-feira. O jogo será contra o Goiás às 8h30 no Morumbi. Santos, de olho na Copa do Brasil, o técnico Enderson Moreira vai poupar 4 titulares para o jogo de amanhã contra a Chapecoense. O goleiro Aranha, o zagueiro Edu Dracena, o volante Arouca e o atacante Robinho. Dessa forma, Leandro Damião ganha uma nova chance no setor ofensivo do Peixe. No último treino, antes da viagem a Chapecó, Geovânio, Alisson e Lucas Lima fizeram um trabalho separado na academia e também devem desfalcar o Santos contra a equipe catarinense. No futebol americano é tradição uma das partidas da rodada acontecer isolada na segunda-feira. Esse jogo é conhecido como Monday Night Football. E nessa rodada do Brasileirão, o São Paulo viverá uma experiência parecida. Vinícius Rodrigues acompanhou o treino do tricolor nesta sexta-feira, de olho no confronto com o Goiás. Sexta-feira é dia de definição nos grandes clubes. É geralmente o treino no qual o técnico escolhe os relacionados e define os atletas que vão a campo na rodada do final de semana. Mas hoje foi diferente aqui no CCT da Barra Funda. Afinal de contas, o São Paulo folga no sábado e no domingo, dia de eleição. A próxima partida do tricolor paulista acontece na segunda-feira, é isso mesmo. Segunda-feira, 8h30 no estádio do Morumbi. O jogo é contra a equipe do Goiás. São coisas que acontecem só no nosso futebol, porque esse jogo estava marcado já. E a programação também estava marcada. E o problema é que toda vez que eles vão marcar um jogo, aí eles dizem que tinha o clássico. Aí, pô, mas será que eles não sabiam que tinha esse clássico? Deviam saber, né? Quando eles fizeram a tabela lá. Então, E aí também tem a Sul-Americana. A gente joga na segunda, tem jogo logo na quinta. Depois tem jogo logo em seguida. Então, em uma semana, 3 jogos, pô. O atacante Luiz Fabiano, que foi desfalque no último jogo contra a Chapecoense devido a uma lesão, treinou normalmente com bola e deve ser utilizado pelo técnico Muricy Ramalho na partida de segunda-feira. Já era esperado, porque a contusão não foi tão séria. Era só dar um descanso de alguns dias. Se Fabuloso deve estar de volta, Kaká, que ficou na academia e não veio a campo, é desfalque certo, pois recebeu o 3º cartão amarelo. Agora uma dúvida é sobre o substituto do camisa 8 no ano que vem. Tem uns caras aí, o Fenômeno, o Neymar, esses caras aí, acho que o Messi. Além da capacidade técnica, capacidade como atleta, tem uma coisa que é muito difícil, que é caráter, que é berço, que é família, muito difícil. Mas um assunto que vem tirando o sono de muito São Paulino e de Muricy Ramalho é a inevitável aposentadoria do ídolo e capitão Rogério Ceni. Ele sabe muito bem o que ele quer. É que o ano passado ele deu no dia a dia, no final, alguns indícios que ele poderia continuar e mesmo porque também sentiu menos as dores, né? Porque alguns jogadores às vezes se acomodam, já tem algum sucesso, já se acomoda. Ele é o contrário, ele põe objetivos e vai atrás, então é por isso que ele está batendo esses recordes, porque ele põe esses objetivos e trabalha muito para isso. Rogério se aproxima de sua despedida e uma vitória sobre o Goiás pode fazer o tricolor diminuir a vantagem do líder Cruzeiro para apenas 4 pontos. Ainda
há chances de uma última taça a ser adicionada ao currículo vitorioso de Rogério Ceni. Do São Paulo! E voltamos a falar do derby deste sábado. O Corinthians conseguiu reduzir a pena do atacante Guerreiro, mas ele desfalcará o Timão no clássico com o Palmeiras e no duelo com o Coritiba e só deve voltar aí no confronto com o Santos. A terceira partida de punição foi convertida numa multa de R$30 mil. Se Guerreiro não enfrentará o Verdão, o técnico Mano Menezes escondeu quem deve ser o substituto do atacante no derby de amanhã. Veja na reportagem. Responda rápido. Você sabe quando aconteceu a última derrota do Corinthians para o Palmeiras no estádio do Pacaembu? Não se preocupe se você não se lembrou, pois já faz 19 anos que isso aconteceu. Foi no Campeonato Brasileiro de 1995, quando com gols de Miller e Antônio Carlos, o Verdão bateu o Timão por 2-0. E para quem gosta de números, eles continuam ao lado do Corinthians. Nos últimos 14 anos, a equipe alvinegra só perdeu uma única vez para o rival. Nesse período, foram 7 vitórias para o Timão, 6 empates e uma única vitória do Alviverde. O fato de o Corinthians não perder há bastante tempo é mérito do que foi feito até antes desse clássico. Se quiser manter, vai ter que ter mérito durante os 90 minutos. Não dá para ficar acreditando em Papai Noel, né? Durante esses 19 anos sem perder para o Palmeiras no Pacaembu, o Timão, na maioria das vezes, foi o mandante. Situação que será diferente na partida de amanhã, quando o Verdão é quem vai jogar em casa. O Pacaembu é muito familiar para o Corinthians. Mas o fato de saber se vai se sentir à vontade ou não depende do jogo. Existe a intenção do lado de lá e do lado de cá, né? Quanto ao jogo, o Corinthians no clássico de amanhã não vai contar com o Guerreiro, que está suspenso. Sua principal arma vai ficar de fora. A gente fica chateado porque entende que não se usou o mesmo critério para os dois lados, principalmente os dois que vão se enfrentar, mas cabe a nós, dentro do campo, tentar passar por cima disso também. Se o Corinthians não vai ter Guerreiro, o Palmeiras vai contar com a volta de Valdívia. E o técnico Mano Menezes sabe que todo cuidado será pouco com o chileno na partida de amanhã. Acho ele um jogador que faz diferença mesmo e que merece um cuidado todo especial, porque é um dos meios do futebol brasileiro que com uma jogada pode desequilibrar um jogo. E o Palmeiras sabe disso e por isso que apostou, e a gente também sabe e vai tentar cuidar dele para não deixar acontecer. Se depender do técnico Dorival Júnior, a ausência do principal atacante do rival não coloca o Palmeiras em vantagem para o derby. Mano Menezes não teve boas notícias para o treinador do Verdão. Elas foram muito boas. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. É véspera de jogo, de clássico. Time ainda em momento delicado na tabela, mas o clima no treino foi de muita descontração. Um animado recreativo seguido por um trabalho de finalizações, mas sem pistas da definição do time titular. Basicamente a mesma equipe que jogou com o Cruzeiro, a exceção de possivelmente duas ou 3 alterações, mas ainda não definia a equipe. E nesse momento para lá de decisivo e com um clássico importante pela frente, o técnico Dorival Júnior recebeu de presente 2 boas notícias. Os retornos do zagueiro Lúcio e do meia Valdívia. Os dois têm os seus valores e nós temos que pensar direitinho no momento da escalação. E é isso que nós vamos fazer. Eu acho que daqui até amanhã, logicamente que os jogadores serão posicionados, mas a definição ainda vai acontecer. Do outro lado, o rival não terá o atacante Paulo Guerreiro. Dorival Júnior não vê vantagem para o Palmeiras. De maneira nenhuma. Primeiro que o Corinthians é um grande elenco, uma grande equipe. Segundo que o Guerreiro realmente vive um grande momento, mas a equipe do Corinthians tem qualidade suficiente para que possa, na ausência de um atleta que realmente venha tendo um destaque muito grande nesse instante, mas mesmo assim possa preencher e manter a equipe com o mesmo padrão de competição que vem tendo durante praticamente
todo o Campeonato Brasileiro. O treinador procura também passar tranquilidade na base da conversa com atletas que estão sendo criticados pela torcida. O meia Wesley, por exemplo, foi vaiado no clássico com o Santos. Peço apenas um pouco de paciência ao torcedor. Sei que às vezes a paciência ela se esgota até pelo momento da equipe, com um ou outro atleta, mas ele indo a campo, ele vai com a minha confiança, com certeza, porque eu sei o que ele pode produzir e sei que daqui a pouco ele vai chegar nesse momento. E a torcida esgotou os ingressos para o setor de arquibancada. A expectativa e a cobrança são grandes. O clássico com o Corinthians é um torneio à parte. E neste Brasileirão, a equipe ainda busca a primeira vitória contra os grandes de São Paulo. Eu entendo que o torcedor tem assim que ficar preocupado em relação a não termos ganho um clássico ao longo do ano, ao longo da competição, mas ele tem que ficar muito mais preocupado em saber que cada ponto somado pela equipe vai ser fundamental no momento da definição. E todo ponto conquistado ele tem que ser muito valorizado. No começo teve a enquete, né, Corinthians e Palmeiras. Eu acho um jogo muito equilibrado, obviamente por todas as circunstâncias, pela história, pela rivalidade, mas vejo no fator Valdívia algo capaz de desequilibrar. Então, por isso, eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo. O Pacaembu sempre foi muito identificado com o Corinthians, mas a maioria do estádio vai ser palmeirense. O Valdívia vive um bom momento e o Palmeiras está jogando melhor também. Portanto, é o que eu acredito. Eu acho o seguinte, é o Valdívia de um lado e é o não guerreiro do outro. Quer dizer, a ausência de um somada à presença de outro. São dois jogadores altamente significativos para cada um dos seus times. Né? Acho que ficaram elas por elas, hein? Bom, o resultado final da enquete do site gazetesportiva.net vai dar Palmeiras, 41% dos votos. Mas o Corinthians deu 40% dos votos, então praticamente um empate. O programa de hoje termina aqui. Domingo às 9h30 da noite tem Mesa Redonda Futebol Debate. A gente tem um encontro marcado com a cobertura completa da rodada do Brasileirão e, é claro, do derby no Pacaembu. A gente se vê lá. Boa noite. Tchau. Ela quis dizer que você precisa considerar a margem de erro. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Não confie, hein?